Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, começando o mês de julho aí, do mesmo jeito que a gente terminou o mês de junho, sofrendo como todo bom santista, apanhando da vida, então eu estou aí com o nariz um pouco ruim. Mas amanhã tem jogo do Santos, amanhã tem mais sofrimento, então vamos aqui todos sofrer juntos, falando deste Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que deve ter um público bom, impressionantemente. Os ingressos foram esgotados. Então, parabéns aí ao torcedor santista que não desiste mesmo quando o time faz de tudo para que você desista dele. Então, vamos falar um pouco sobre essa partida que parece que será marcada por ausências por Covid. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado mesmo. E no mais, deixa um like, compartilha e diga aí o que você acha que vai ser da escalação. Se você acha que os jogadores do Flamengo que positivaram para a Covid vão jogar, ou só o Santos que vai ser prejudicado por essa questão. E falaremos então de Santos e Flamengo amanhã, Vila Belmiro, 7 da noite, horário de Santos. Um Santos que já vem com alguns desfalques, né? Principalmente o caso do Sandri, que... Então, para explicar, né? O Sandri positivou para a Covid na segunda-feira, dia 27 de junho. Nesse mesmo dia, alguns jogadores do Flamengo também positivaram, como Matheus França, Fabrício Bruno, Diego Alves, William Arão, Cauã, Matheus Cunha, Daniel Cabral. Então, alguns jogadores, até alguns importantes, né? Como o próprio William Arão, positivaram para a Covid. E o Sandri negativou, teve o exame negativo hoje, se não me engano foi hoje de manhã, mas ainda assim ele não vai poder jogar porque, segundo o documento, o guia médico da CBF, um jogador que não tenha sintomas e ele foi assintomático e com teste de PCR negativo que ele conseguiu hoje, pode jogar depois do 7º dia do resultado positivo, que foi segunda. Então ele não pode jogar ainda. No Campeonato Brasileiro ele poderia jogar só no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Talvez ele possa jogar já contra o Deportivo Táchira. Enfim. Mas eu já li em algumas colunas, em alguns sites de notícias do Flamengo, que o Dorival Júnior conta com a presença pelo menos do Matheus França e do Fabrício Bruno, que já testaram negativo. E que os outros jogadores como Diego Alves, William Arão, Cauã, Matheus Cunha e Daniel Cabral viajariam para Santos, e caso eles testassem negativo, eles entrariam em campo. Eu espero que isso não aconteça porque é muito absurdo, né? Se o protocolo médico da CBF é 7 dias depois do positivo, foram todos segunda-feira aparentemente, espero que não tenha nenhum desses jogadores em campo, o que torna o Flamengo um pouco mais fraco. É um time bastante complicado, vai ter Arrascaeta, vai ter Gabigol, só que com esses desfalques acaba tendo ex-jogadores do Santos possíveis de serem titulares, né? Como o Thiago Maia, eu li em algum lugar que o Diego pode ser titular, Marinho é possível que acabe entrando. Então é uma coisa para nós ficarmos de olho nessa questão da Covid. Para além disso, o Santos deve ter uma escalação já com algumas diferenças, principalmente do que foi o jogo contra o Táchira. Então, eu tava vendo a Resenha Santista hoje, né, o programa do Caio Couto e do Murilo Tauro na Cultura Litoral, e eles estavam colocando como time possível um time que seja composto principalmente por jogadores que não foram titulares ou que não ficaram a partida inteira contra o Táchira. Achei interessante, principalmente para chamar a atenção de jogadores como Kaique, Johan Julio e Lucas Pires, porque eles acabaram sendo titulares no jogo contra o Deportivo Táchira, pegaram toda aquela viagem, e aí eventualmente isso seja um sinal de que eles vão ser reservas ou vão ser mais, ou eles entraram para que os jogadores que são titulares e serão titulares contra o Flamengo serem poupados dessa partida.
Vou ler aqui a escalação que o GE dá, a escalação provável, que é João Paulo, Auro, então o Balieiro já entrou de titular para poupar o Auro, Auro na lateral direita, Kaique ou Emiliano Velasquez, então seria o Velasquez no caso, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, e nesse caso a possibilidade seria o Felipe Jonathan. Zanocelo, Camacho, Johan Julio e Léo Batistão, então talvez o Johan Julio saia para entrar o Lucas Braga, e o Zanocelo talvez saia, porque aí fica meio sem volante, né? O Sandri não vai jogar. Para colocar no lugar do Zanocelo, não sei quem colocaria. Apesar que do Zanocelo ter marcado aquele gol contra o Bizarro. E o Rodrigo Fernandes está suspenso. Então essa ideia é capaz que seja isso mesmo, Zanocelo e Camacho. Com o Léo Batistão, claro. E Ângelo e Marcos Leonardo, e aí eu acho que vai ser isso mesmo. Apesar do Ângelo ter sido titular no jogo contra o Tátira, ele ficou, acho que só um tempo, ou parte do segundo tempo só, e já foi substituído. Pensando nesse sentido, eu acho que nós poderíamos ter aí o Velasquez titular, o Felipe Jonathan titular, que inclusive não foi mal contra o Corinthians, né? Ele tinha ficado um tempo sem jogar, mas voltou aí contra o Corinthians, e também dá a opção do Lucas Pires ser avançado, ou mesmo entrarem os dois e os dois fazerem a lateral esquerda. Acho que o Auro vai ser titular, sim. Eu não vejo. Bom, o Madison nem pode jogar, ele tá contundido. O Lucas Braga e o Balieiro são improvisações. Eu acho que o Auro vai ser titular, até porque ele é o da posição. E acredito que o Balieiro deva ter entrado sim para poupar o Auro. E no mais, o meio de campo é isso, né? Talvez, como eu disse, o Lucas Braga entre no lugar do Johan Julio, mas daí pra frente é Batistão, Ângelo e Marcos Leonardo mesmo, com o Camacho e Vinícius Zanocelo fazendo esse meio de campo. É um jogo que é sempre complicado, né? O Flamengo é um time bastante complicado. É um time que se destaca muito por ter jogos bons contra o Santos. Às vezes bons pra gente, às vezes bons pra eles. Mas que não estão assim jogando aquele futebol espetacular. O Flamengo tá atrás da gente na tabela, por incrível que pareça. O Flamengo tá atrás da gente na tabela, mas vem de uma vitória 3-0 contra o América pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Vem de uma vitória contra o Tolima lá em Ibagué. Então também veio de viagem, mas conseguiu vencer. Mas teve duas derrotas seguidas aí para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E tá começando o trabalho do Dorival Júnior, que é um treinador que a gente conhece muito bem, né? Eu tô meio com medo, assim, porque esse ano, assim, os treinadores que a gente tá pegando que conhecem o Santos, que já passaram por aqui, não tá dando muito certo. A gente conseguiu perder pro Jair Ventura esse ano já. Então, medo, um pouco de medo aí. É um jogo sempre bastante complicado, mas eu acho que a grande história desse jogo, né? Lembrando que o Flamengo tá em nono com 18 pontos, o Santos é o sétimo com 19. Então o Santos tá um ponto na frente do Flamengo. E é o primeiro jogo de uma sequência de 4 jogos na Vila Belmiro. Por tudo isso, é um jogo bastante importante e aí faz sentido, ó, a torcida lotar o estádio, mas de qualquer forma fica aqui meu agradecimento à torcida santista, né, meu cumprimento, porque a fase do time não é boa, o futebol jogado é pior ainda, e ainda assim ingressos esgotados para enfrentar o Flamengo no sábado de noite, 7 da noite. Então, palmas. Acho que a torcida do Santos está fazendo a sua parte e não merece esse futebol que o Santos vem mostrando recentemente. Mas de qualquer forma é um time que está aí no começo do trabalho do Dorival. O Dorival é um treinador que a gente conhece, que é um cara que sabe montar muito bem o time ofensivamente. Normalmente é um time que ataca muito bem. E o Flamengo tem um elenco que é excelente por si só, né? É um elenco muito rico, tem muitos jogadores. O Marinho lá é banco e aqui no Santos ele seria titular sempre. Então, obviamente não será um jogo fácil. Tem vários destaques, né? Tem o goleiro Santos, que assumiu a titularidade. Eles não vão ter mais o Andreas Pereira e vai-se embora, que terminou o empréstimo dele. Mas aí tem Pedro, tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, vai entrar o Diego. Todos os jogadores que seriam titulares aqui tranquilamente. Muitos deles ex-jogadores do Santos, né? Que tem essa coisa do Flamengo gostar de jogador de Santos. Com esse time do Dorival Júnior.
Só que o Dorival também é um treinador que dá seus vacilos na defesa. Quem acompanhou o Santos de 2010 lembra muito bem. E eu acho que o fato dele não ter se estabelecido muito em outros times que não fossem o Santos passa um pouco por isso, pela incapacidade dele de fazer uma defesa bem estruturada ou de só priorizar o ataque. Considerando que é na Vila, o próprio Batistão falou que ele espera que a força da Vila faça diferença contra o Flamengo. Acho que querer um pouco demais, mas eu acho que vai ser legal ver a postura do time. Porque a gente tá vindo de uma sequência aí que tem uma vitória em 11 jogos, mas quase todos esses são empates. Então, jogar na Vila contra o Flamengo vai ser muito interessante para ver como é que vai ser a postura do time do Bustos mesmo. Que eu tava comentando com algumas pessoas, assim, dá muita impressão de que até o Bustos, sei lá, meio que largou mão, assim. Eu não sei, esse jogo contra o Tátira pra mim foi meio. Eu vi meio anestesiado depois desses últimos dois clássicos contra o Corinthians. Parece que foi uma coisa meio. Bustos contando os dias pra ir embora, não sei, me deu uma sensação de desânimo do time. E eu acho que esse jogo contra o Flamengo vai ser interessante para nós definirmos isso, para nós observarmos isso. É o primeiro de uma sequência de 4 jogos em que, como eu disse no pós-jogo do Tátira, esses 3 primeiros eu acho que definem a vida do Bustos. É, não sei se perder do Flamengo. Bom, acho que o importante mesmo é a postura, mas se for eliminado pelo Tátira, cai. Se perder do Atlético Goianiense em casa, cai. Do jeito que tá a situação, a impressão que me dá é essa. Qualquer tropeço mais feio e perder para o Atlético Goianiense em casa, apesar de acontecer todo o ano com o Santos aparentemente, é feio. Se for eliminado pelo Tátira é horrível. E se, enfim, depois vai ter a volta contra o Corinthians e aí, tanto faz, assim, eu acho que até lá já meio que definiu. Já, por outro lado, se conseguir uma vitória contra o Flamengo, classifica contra o Tátira, vence o Atlético Goianiense e faz um jogo, na verdade já vai dar uma esperança pro torcedor, assim, não de reverter o 4-0, que não vai reverter, eu acho, mas tudo pode acontecer, né? Mas de pelo menos ir apoiar o time, né? Acho que já é uma opção. E aí o Bustos respira e vai ter o seu trabalho mais referendado, digamos assim. Acho que vai ter uma proteção maior por parte da diretoria. De qualquer forma, começa nesse jogo contra o Flamengo a decisão da vida e futura do Bustos à frente do Santos Futebol Clube. Então, amanhã, sábado, 7 da noite, horário de Santos, horário de Brasília. Transmissão do Premier, acho que é exclusivo. Inclusive é um jogo que teve um rolezaço, né? O Santos queria mandar em Barueri esse jogo, no sábado de noite. Até porque parece que o gramado da Vila estava em reforma. Aí jogaram o jogo do Palmeiras contra o Atlético no estádio do Palmeiras para o sábado, porque eu acho que o Atlético joga terça. E aí a CBF queria mudar esse jogo para as 4 da tarde de domingo. O Santos aceitou, o Flamengo aceitou, mas parece que a Globo não aceitou. E aí voltou para sábado e aí tinha que ser na Vila porque não podia ser em Barueri. Ou seja, o Santos só tomou na cabeça nessa história aí, que acontece frequentemente. Então, para esse jogo, enfim, espero mais sofrimento, né? Não acho que vai ser um jogo tranquilo contra o Flamengo, mas espero que o Santos, que é o que eu falo sempre, né? Que tenha um desempenho melhor sempre e que venha o resultado. Ultimamente não tem vindo nenhuma coisa nem outra direito, mas vai ser um jogo muito para observar isso, né? Como que esses jogadores e o treinador vão se postar diante de uma equipe bastante forte, de uma equipe com um elenco bastante recheado. Certo, pessoal? Então, preparem-se para sofrer, mais sofrimento amanhã no seu sábado de noite. E no mais, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, compartilhe. E comente aí, diga o que você acha que vai ser a escalação. Se você acha que vai ser desse jeito que o Gé falou, ou se vai ter as substituições que eu comentei. Então, Velasquez vai entrar ou o Kaique, Johan Julio ou o Lucas Braga, algum outro volante como o Sanches que voltou nesse jogo contra o Tátira, o Maranhão, não acredito em nenhum dos dois, acho que vai ser isso mesmo, João Paulo, Auro, Velasquez, Bauerman, Felipe Jonathan, Zanocelo Camacho, Lucas Braga e Léo Batistão, Ângelo e Marcos Leonardo, acho que vai ser a escalação, mas comente aí qual time você escalaria, quem você acha que o Bustos vai escalar e dê o seu palpite.
Eu nem sei mais se eu vou pedir palpite do jogo, mas dê o seu palpite pro desempenho do time, assim, se vai ter mais empenho por parte dos jogadores e mais futebol por parte do Santos. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!